Saudações a você, amigo e irmão da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. Bem-vindos à nossa escola dominical. Vamos continuar no dia de hoje. O assunto que estamos estudando durante este mês é uma série de estudos e nós estamos vendo, em particular, a justificação pela fé. Esta é a terceira aula desta série, cujo título é Justificação e a Remissão de Pecados. Ou seja, o relacionamento que existe entre justificação e a remissão de pecados. O texto que basearemos a aula de hoje está em Hebreus 7, dos versículos 24 até o 28. Vamos dar uma lida? Assim diz a palavra de Deus, a partir do verso 24 do capítulo 7 do livro de Hebreus. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convida a um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes os homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de livremente podermos estudarmos um pouco mais da Tua Palavra e da Tua vontade para cada um de nós. Que Teu Espírito esteja com cada um de nós, a começar por mim, mas também com cada um de nós que estamos ouvindo esta Palavra, para que este Espírito tenha livre acesso às nossas mentes, aos nossos corações, trazendo mudança de vida. Por Jesus Cristo. Amém. Bom, quando nós falamos sobre justificação pela fé, nós vimos nas aulas precedentes que definitivamente é um dos temas centrais do cristianismo. Alguns provavelmente vão até considerá-lo o tema central. Mas, de qualquer maneira, temos certeza que a maioria dos cristãos vão concordar que a justificação pela fé é um dos temas principais do próprio cristianismo. Nós vimos nas aulas passadas a própria definição de justificação. Na teologia cristã como um todo, declarar uma pessoa justificada é a mesma coisa que declarar que uma pessoa é uma pessoa justa diante dos olhos de Deus. É um conceito fundamental, porque a santidade de Deus é incompatível com o pecado. É mais ou menos de nós queremos comparar luz com a escuridão, com a treva. Não tem jeito da gente trazer as trevas próximas da luz. O que vai acontecer? As trevas somem, porque a luz inunda tudo e destrói as trevas, as sombras, pela sua própria natureza. Assim também é a natureza santa de Deus. Quando o pecado se aproxima de Deus, quando o pecado se aproxima da santidade de Deus, nós temos uma situação de completa incompatibilidade. Por isso, o ser humano em pecado não tem jeito de se aproximar de Deus. Não tem jeito de cumprir
justamente o papel da criação, que nós vemos na aula passada, que a criação do homem foi feita para quê? Justamente para louvar a Deus, interagir com Deus, conhecer a Deus. Esse foi o propósito que o homem foi criado. Portanto, com o pecado, essa aproximação é incompatível. Bom, justamente justificação significa que, de alguma maneira, este pecador, esta pessoa carregada de pecado, consegue de alguma maneira se aproximar desta luz que é Deus. Nós vimos que essa maneira é o sacrifício de Jesus Cristo. A base teológica da justificação é que esse instrumento para nos aproximarmos de Deus não vem de uma bela ideia que algum ser humano teve, que alguma pessoa teve. Não vem de um trabalho, de uma ação que o ser humano teve, que alguma pessoa brilhante e esclarecida teve, que uma pessoa piedosa, que ama as pessoas, teve. Nada a ver. A iniciativa da justificação, ela vem de Deus. A iniciativa e toda a instrumentalização da justificação vem de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem à Terra e, como se torna o sumo sacerdote, foi isso o texto que nós vimos. O que era sacerdote? Era justamente o intermediário entre o povo e Deus. Só que Jesus Cristo tem uma característica específica. Ele é o próprio Deus. É Deus sendo o intermediário para atingir o próprio Deus. Com isso, ele criou esta ponte que é perfeita. Os sacerdotes humanos precisavam se purificar, existia todo um rito de purificação, porque o sacerdote não poderia também chegar a Deus. Então, ele quebrou um galho e criou uma série de ritos para tentar essa proximidade tímida com Deus. Isso acabou com Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote e, na sua qualidade de Deus, ele se aproxima de Deus de uma maneira que nenhum outro sacerdote humano na história poderia fazer. Mas tem uma particularidade. O sacerdote se chegava a Deus clamando pelo povo e trazendo sacrifícios. O que eram os sacrifícios? Eram um instrumento de descarregar o pecado, as consequências devidas a este pecado, em algo inocente. E aí aconteciam os diversos sacrifícios. No caso de Jesus Cristo, foi um pouquinho diferente. Ele, além de ser o sacerdote, ele se propôs como o sacrifício. Essa é a diferença. Nesse processo de justificação, ele ocorre quando? Ele ocorre quando a pessoa voluntariamente se arrepende de seus pecados e coloca-se submetida a Jesus Cristo. Isso é o processo da justificação. Para quem que Jesus Cristo veio? Existe uma ideia equivocada de que Jesus Cristo ele veio para todos ou que veio só para uns. Não, a Bíblia é bem clara. Vim para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, é para esse que Jesus Cristo veio. A palavra de Deus é clara. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse o processo da justificação. Quando a pessoa, através da fé, voluntariamente se aproxima de Jesus Cristo. Para isso, obviamente, o passo anterior a isso é justamente reconhecer a sua própria natureza pecaminosa. Ora, por que você vai se aproximar de Jesus Cristo? Pelos seus pecados, se você não reconheceu o seu pecado. Por que você vai se aproximar de Jesus Cristo
para desenvolver um relacionamento com Ele se você não entendeu que precisa desse relacionamento. Este processo de convencimento é obra do próprio Deus, é obra do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Essa é a coisa curiosa, que Deus age em nós mesmo antes de nós nos convencermos e procurarmos o próprio Deus. Com isso, nós temos justamente o ponto central dessa nossa lição de hoje, que é a remissão dos pecados. A remissão dos pecados, ela está, obviamente, muito ligada a esse processo de justificação. Uma vez que estamos justificados por Deus, uma vez que estamos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos a remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? É quitar os pecados. Todo aquele que pecar, este morrerá. Este é o preço do pecado. Ora, se alguém quita, se alguém paga esta nota promissória, não devemos mais nada. Porque a nota promissória que assinamos, implicitamente ao pecar, ao errar, ao nos afastarmos de Deus, só lembrando que o conceito fundamental do pecado é justamente afastamento desta luz que representa a Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais e mais estamos em pecado. Tudo aquilo que normalmente nós chamamos de pecado, olhar feio para alguém, desejar o que não o que não temos e não deveríamos, tudo isso é fruto dessa separação de Deus. Tudo isso são consequências, roubar, matar, são consequências do pecado maior e original, que é o afastamento de Deus. Bom, portanto, a remissão dos pecados está intimamente ligada a essa justificação. Ao serem justificados, os pecados de uma pessoa são perdoados por Deus. Da mesma forma, quando você assina uma nota promissória de uma dívida, e se alguém pagar esta nota promissória, sumiu a dívida. Não existe mais a dívida. Esse é o papel da remissão dos pecados dentro do conceito da justificação que nós vimos que ocorre pela fé. Isso significa que a culpa e a punição dos pecados são removidas e a pessoa é reconciliada com Deus. Um ponto que eu acho que é interessante, que eu sugiro que você que nos assiste dê depois uma olhadinha, são duas passagens que eu acho muito interessante para entendermos um pouquinho mais e revisarmos o conceito que nós tivemos de justificação pela fé, que é justamente os trechos em Romanos 3, principalmente lá a parte do 23, 24, versículo 23 e 24, e Efésios, no capítulo 2, dos versos 8 e 9 em diante, ele tem um sentido bastante interessante que complementa o que nós já vimos nas aulas anteriores. Jesus Cristo é retratado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, Jesus Cristo é retratado, olha que coisa interessante, ele é retratado com essas palavras, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como o próprio sacrifício. Porque o sacrifício principal, havia sacrifícios de um monte de característica no Antigo Testamento, mas o principal desses sacrifícios era o sacrifício do Cordeiro para te levar os pecados do mundo. Adivinha quem é esse Cordeiro? O próprio Cristo é revelado. Muito antes da sua própria morte, já foi revelado pelo próprio João Batista que Jesus Cristo é este Cordeiro
como nós vimos no texto em João, logo no início, João, capítulo 1, o Evangelho de João, no verso 29. A morte na cruz é vista como o meio dessa remissão de pecados, é vista como este sacrifício. Jesus Cristo é apresentado nesse texto que nós falamos, em João 1, e existem outros textos, mas em Mateus 26, 28, nós vemos a consumação desse sacrifício. Bem, finalmente eu gostaria de chamar a atenção a importância e as implicações que existem justamente em considerarmos a nossa remissão de pecados baseada nessa justificação pela fé. A justificação é fundamental para a apreensão da salvação cristã e a relação entre Deus e o ser humano. Então esse é o primeiro ponto, como resumo desta lição. Obviamente, a justificação é importante, porque, como nós já falamos, a natureza de Deus é incompatível com a natureza do pecado. Deus é luz, o pecado é trevas, é escuridão. Não dá para trazer escuridão perto da luz. Então, essa é a primeira característica. Justificação é fundamental para trazer de novo o ser humano a Deus. Ela oferece esperança e segurança espiritual aos crentes, garantindo-lhes a vida eterna e a comunhão com Deus. Isso é uma consequência do item anterior. Então, neste segundo item, a palavra-chave não é a parte final dessa afirmação, que diz que trazer de volta a vida eterna e a comunhão com Deus. É quase que uma reafirmação do item anterior. Mas ele fala uma coisa anterior. Ele diz, trazendo esperança e segurança espiritual. Portanto, a justificação que nós estamos falando com a remissão dos pecados, ela é primeiro importante para restabelecer essa ligação de Deus e o homem, que vai ser eterna, não só aqui, mas no porvir. Mas ela oferece, nesta vida, enquanto aqui estamos, ela oferece a esperança. A esperança é o item fundamental da vida. Todo ser humano só pode viver se tiver esperança. E só vive plenamente se tiver a esperança correta. Deus é essa esperança e este processo de remissão de pecados através da justificação pela fé se torna um aspecto fundamental. Finalmente, a remissão dos pecados através da justificação demonstra o amor, a misericórdia e a graça de Deus para com a humanidade. Por quê? Como vimos, isso não é fruto de uma iniciativa de alguma pessoa, uma pessoa brilhante. Não foi. Não foi a iniciativa de uma pessoa com um coração amoroso. Não foi. Foi uma iniciativa do próprio Deus. Que essas palavras encontrem morada no coração de cada um de nós e nos coloque e nos incentive a meditar sobre o significado da justificação pela fé e a remissão dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, como consequência desta ação de Deus para você e para mim. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, graças te damos pela direção e consolo do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém.